Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Desse processo nascem as relações de consumo, um vínculo jurídico elaborado de acordo com as normas da Lei 8.078 de 90, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, o CDC. O direito do consumidor é uma previsão constitucional listada no artigo 5º, que estabeleceu a missão do Estado de promover na forma da lei a defesa do consumidor. E a luta por essa defesa também é uma bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem trabalhado em temas da área por meio da Comissão Especial de Defesa do Consumidor. E dois assuntos em destaque vêm sendo tratados pela comissão por meio das campanhas Bagagem Sem Preço e Mero Aborrecimento Tem Valor. E é sobre esses dois assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. Eu sou Potira Lima e começa agora o OAB Entrevistas. E quem vai conversar conosco sobre esses temas é a advogada e presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, doutora Marié Miranda. Doutora Marié, seja muito bem-vinda à OAB Entrevistas, para tratar de temas importantes e que estão super em alta aí, né? Todo mundo está discutindo. Vamos começar então nossa conversa, doutora Marié, falando sobre esse assunto, né? Que é a questão da franquia de bagagens, né? Existe aí, desde março desse ano, a ANAC publicou uma resolução para se liberar, então, a franquia de bagagens, né? Agora a gente pagaria pela bagagem, né, nos voos tanto nacionais quanto os internacionais. No que isso, nessa resolução, fere o Código de Defesa do Consumidor? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês desse programa. A ANAC, essa proposta, ela já vem há mais tempo. Inclusive, já houve várias audiências públicas na ANAC. Nós estivemos também numa reunião na ANAC, na qual eles nos convidaram. Estiveram aqui na OAB falando com o nosso presidente, Cláudio Lamáquia. E nós lançamos, em agosto lá em Maceió, na cidade de Maceió, numa ocasião que o Lamáquia esteve, a campanha Bagagem Sem Preço. Porque essa resolução, ela fere o Código de Defesa do Consumidor, ela fere o Código Civil, fere a própria Constituição, porque ela, inclusive, é um retrocesso aos direitos do consumidor, às garantias do consumidor. Porque principalmente com relação à bagagem, ela fere no sentido de contrato, na parte contratual do Código Civil, do artigo 734, quando lá nós estabelece o código que a bagagem já está inserida na passagem. E, no entanto, eles estão ferindo por quando eles, inclusive vai inserir uma coisa que é a compra, a venda casada, que também é contra, fere os direitos do consumidor. Então, e outros aspectos dessa resolução que fere totalmente, é um retrocesso. O Brasil não tem condições de assumir dessa postura dessa resolução de cobrar bagagem. Antes, dentro da proposta atual, nós temos 23 quilos na área nacional e 32 na área internacional. E 5 quilos no volume interno, dentro da aeronave. Agora, tem algumas questões práticas que nós nos perguntamos. Como é que essas aeronaves elas vão se adaptar a cada passageiro levando 10 quilos dentro da aeronave, né? Que é outro problema. Há poucos dias eu estava no voo de Brasília para Maceió e teve turbulências. Então, uma turbulência forte que vários aquelas guarda-volumes abriram e várias bagagens caíram ali naquela turbulência. E isso causa danos aos passageiros. Imagine bagagens no valor de 10 quilos.
Então, isso pelo aspecto prático, sem contar no aspecto técnico, aspecto jurídico, que o jurídico está afrontando de todas as formas, né? O prejuízo, além do prejuízo jurídico de afronta e desrespeito às nossas leis, o prejuízo que vem causar ao consumidor, né? É impressionante, né? A senhora mencionar essa questão, às vezes nem paramos para pensar nisso. Nós que viajamos muito, que temos essa rotina de viajar, eu praticamente, a minha bagagem ela é mínima, mas eu tenho o hábito de despachar, porque eu acho um inconveniente hoje é um inconveniente para nós passageiros, aquele volume de bagagem que as pessoas transportam, é um inconveniente, para todos aqueles que estão, é muito, então eu sempre despacho. Mesmo sendo 5 quilos, eu tenho o hábito de despachar, exatamente pelo conforto dos demais, né? Para não ser inconveniente. Imagine todas as pessoas com 10 quilos. É verdade. Outro ponto, doutora Marielle, a gente falando ainda, né, sobre a franquia de bagagem, é que também vai se abrir para que as companhias estabeleçam livremente essa franquia de bagagem, né? De acordo com o valor de mercado. Então, elas vão ter aí mais essa vantagem para elas, né? Olha, são vários como é que vocês veem aspectos. isso? Primeiro, eles estabelecem uma resolução, que, aliás, essa resolução, a princípio, seria estabelecida a partir de 1º de outubro de 2018. E foi antecipada. Antecipada num momento crítico. Um momento que nós, politicamente, institucionalmente, estamos em crise, né? Beirando o Natal. No momento em que a Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal, está tudo fechando, para que não sejam tomadas medidas. Foi um momento muito assim, incompreensível. Entendemos até em termos políticos. Parece que houve um interesse político interno da ANAC para baixar essa resolução num momento desse, determinando que seja com um prazo de 90 dias para que seja aplicado. Portanto, março, né? Que ainda é um período de alta estação. Né? O momento não foi propício. Não só pelo aspecto político e de providências, mas também pelo momento crítico que o país está, onde os consumidores estão passando uma crise financeira, está todo mundo com retenção e economias. E, além do mais, essa resolução, o que é que ela traz de dano? O brasileiro, o nosso país é um país continental. E nossos climas são diversos. Quem mora no norte, que vem para o sul, tem que trazer, não consegue fazer uma viagem de 5, 8 dias com uma mala de 10 quilos. E o quê? O que é que as empresas aéreas e a própria resolução, ela omite os valores. Ela está omitindo valores do peso, do quanto vai ser o quantitativo dos valores de pagamento sobre essa bagagem. Ela omite-se, em nenhum momento ela obriga as empresas aéreas a redução das passagens, vai ficar em aberto, quer dizer, você vai pagar que hoje... é uma justificativa que se coloca aí, não, as passagens vão diminuir. Sim, mas valor. Onde está isso estabelecido? Já ocorreu naquele momento que foi tirado o serviço a bordo e que quem aderiu à retirada de uma das empresas foi a Gol, porque as demais, claro, diminuiu muito a qualidade, né? Não se compara, é uma qualidade péssima, o serviço aéreo brasileiro é péssimo, mas a Gol retirou totalmente o serviço a bordo. E qual foi a redução de valores das passagens aéreas da Gol? Absolutamente nenhuma. Tem momentos que você vai fazer uma comparativa entre ela e as demais, às vezes ela está até mais cara. Então é a mesma coisa que vai acontecer com a questão das bagagens. Vai ser o mesmo critério, né? Porque a ANAC ela não estabelece isso. A ANAC, quando a ANAC foi criada, ela foi criada depois da Constituição de 88 como uma super autarquia para defender os consumidores. Mas eu vejo hoje a postura da ANAC ao contrário. Ela alega que é para defender, que isso vai trazer benefício para o consumidor, só que ela, no momento que baixa uma resolução dessa, ela só beneficia as empresas aéreas, porque benefício de garantias para o consumidor, lamentavelmente, não existe.
nenhuma garantia, entendeu? Então, eu acho que a ANAC, ela devia repensar mais sobre... Nós estamos trabalhando para isso, a OAB e outras entidades também, né? Esclarecimentos maravilhosos sobre essa questão, viu, doutora Maria, que a gente vai continuar conversando depois do nosso intervalo. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque a OAB reuniu entidades de defesa do consumidor para debater possíveis soluções para o tema. Não saia daí, nós voltamos já já. Um amplo debate foi realizado pela OAB Nacional com instituições de defesa do consumidor, como a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, PROCON, IDEC, Brasilcom, MPCom, entre outros, para estabelecer estratégias de proteção ao consumidor na questão de franquias de bagagem. A doutora Maria Miranda, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, acompanhou esse encontro e está aqui conosco conversando sobre o tema hoje. Tema importantíssimo, né? Como no primeiro bloco a gente já conversou bastante. Falamos da campanha Bagagem Sem Preço, né, doutora Maria, que foi bem sucedida, né? E agora essa iniciativa da OAB de promover uma discussão mais abrangente, com tantos órgãos reunidos, né? E traz um peso maior, porque a ordem não é apenas uma entidade de classe. Né? Ela está aí para defender a Constituição, uma Constituição efetiva, permanente, busca a igualdade social no Brasil. Né? Então, de extrema importância essa discussão lançada, trazida pela OAB. Né? Com certeza. E como foi divulgada, publicada dia 13 essa resolução da ANAC, então nós tomamos a providência, junto com o presidente Lamáquia, de trazer essas entidades de defesa do consumidor. Trouxemos todas essas entidades a qual você já citou, e também os presidentes das seccionais de cada estado, e foi maciça a presença. Todos se manifestaram, inclusive esteve representantes do Ministério do Trabalho, representante da ANAC aqui na ocasião, e houve, né? Então, nós oportunizamos eles de fazerem suas colocações, que são assim, colocações sem sustentação jurídica, sem nenhuma sustentação, que nós não conseguimos realmente assimilar por que essa resolução. Enfim, mas foi um debate, um amplo debate, onde estivemos presentes, o presidente Lamáquia deu abertura ao evento, e daí deste evento saiu uma manifestação, colocando todo o aspecto técnico e jurídico do que nós estamos alegando como justificativa de ser contra essa resolução, e levamos no final da tarde, já havíamos agendado com o ministro do Turismo, também para esclarecer e mostrar a ele as nossas posições como OAB, como entidade, e pedir também um apoio para a interferência dele. Né? Tentamos, inclusive, marcar uma audiência com o ministro dos Transportes, o ministro Maurício Quintela, mas não foi viável em virtude do tempo curto, exatamente o que eu tinha falado anteriormente, porque foi no apagar das luzes, né, de Brasília, então foi tudo muito difícil, conseguimos só com o ministro Marco Beltrão, mas, enfim, houve uma recepção muito boa do ministro, e que ficou de avaliar toda essa documentação, porque levamos também um parecer que foi emitido pela comissão especial, e levamos esse parecer, levamos um manifesto, ele ficou de analisar, está aguardando também respostas sobre a equipe dele, sobre o pessoal que trabalha com ele, sobre essa questão, e ficou de nos dar uma resposta até sexta-feira sobre o posicionamento do Ministério Público com relação a isso. Doutora Maria, nesse encontro, né, onde a senhora bem colocou aqui, se discutiu bastante o assunto, o que a ANAC coloca, né? Quais são os pontos que seriam válidos, digamos assim, para essa resolução? É exatamente isso. A ANAC, ela não coloca ela não expõe como um aspecto técnico nem jurídico. Ela expõe no sentido de que vai trazer benefício ao consumidor. Só que ela também não mostra quais os benefícios vai trazer ao consumidor. Ela não mostra. Foi o que eu disse, são alegações infundadas, sem nenhum respaldo legal, sem nenhuma segurança. Né? Então, ontem estiveram dois representantes, e que falaram e tal, mas que foi uma exposição vazia.
nós não encontramos nenhuma segurança jurídica no que eles expõem para justificar essa resolução. E a senhora trabalhando aí diretamente com o direito do consumidor, como é que a senhora está enxergando, como é que a sociedade está vendo isso, o cidadão brasileiro? Porque é algo que está muito em voga, se debate muito, né, em toda a mídia. Como a senhora avaliaria isso? Olha, hoje nós vivemos uma situação atípica no Brasil, né? O que é que hoje a população brasileira ela está muito desacreditada de tudo, né? É verdade. Ela está muito desanimada, é o que nós sentimos isso. Eu digo em relação à resposta que nós temos, não só com relação a essa questão da ANAC, mas também com relação a outras questões de relação de consumo e políticas também. Então, elas entendem, se revoltam, tanto que estão com relação. Nós temos o site, né, da campanha Bagagem Sem Preço, e que nós estamos dando a oportunidade das pessoas se manifestarem contra através da sua votação, e que tem sido muito receptivo, e tem inúmeras ações já, avaliamos uma quantidade muito grande de apoio à coisa, isso já é um reflexo da revolta das pessoas. Sim. E da não aceitação. Enfim, a gente sente indignação do consumidor e como uma desesperança, né? E o que nós sentimos hoje muito, não só das entidades de defesa do consumidor, mas do consumidor de uma forma geral, é o descrédito nas agências reguladoras. Porque não só a ANAC, mas a Anatel, a ANS e outras têm tomado posturas que não são posturas em defesa do consumidor. Elas não têm correspondido à finalidade para o que elas foram criadas, mas elas estão respondendo mais a um interesse das empresas, empresarial, mais político. Né? Então, todas elas, com raríssimas exceções, mas as agências reguladoras perderam a finalidade para que elas foram criadas. Mas a OAB está aí. Não, e a OAB, com certeza, né? Você vê o Cláudio Lamarck, com relação à Anatel, quereu inclusive o afastamento do presidente naquela ocasião. Nós estamos aí trabalhando exatamente para que o direito do consumidor seja respeitado, que as agências tenham uma postura de defesa do consumidor, e essa é a nossa função aí, junto com o presidente Cláudio Lamarck, de defender sempre o direito do consumidor. Com certeza. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar de novo. No próximo bloco, o tema do direito do consumidor muda para falarmos sobre danos morais que têm sido negados pela Justiça aos consumidores. Nós voltamos já já. O artigo 5º da Constituição Federal prevê que a violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral em virtude dessas violações. No mundo jurídico, um dano está relacionado com lesão a um bem juridicamente protegido. Mas nem sempre, quando se sente lesado, o consumidor consegue o direito de ser indenizado por esse dano. Em muitos processos, o judiciário tem entendido que essas situações não passam de um mero aborrecimento. Preocupada com esses diversos entendimentos de que um mero dissabor não é passível de indenização, a OAB lançou a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. E a doutora Maria Miranda continua aqui com a gente, é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, e explica como é que funciona essa campanha. Doutora Maria, dano material parece ser algo mais fácil de se calcular, né? Seria mais simples relacionar aí com o valor do bem que seja objeto da ação. Mas no caso do dano moral, como é que a gente avalia isso? Como é que se estabelece um valor para ele? O que a lei diz? O dano moral é um dano subjetivo, né? Mas o novo Código de Processo Civil ele já diz que o advogado, ao peticionar, ao requerer o direito do seu cliente, ele já tem que estabelecer o valor. Eu sou meio contrário a isso, porque o dano moral é um dano subjetivo do qual nós não podemos estimar o valor. E que, dependendo, às vezes até depende muito de cada pessoa.
esse dano, o reflexo desse dano, porque depende da circunstância de vida, do momento que a pessoa está vivendo, da circunstância do fato. Então, cada um tem um sentimento diferente, cada um recebe esse sentimento de amargura, de angústia, de lesão à sua pessoa de uma forma, porque a sensibilidade das pessoas varia. Então, cabe muito a um juiz, a sensibilidade de um juiz ter o alcance de recepcionar isso. Aí quando eu digo, não é a técnica do juiz, mas é a sensibilidade e a maturidade de um juiz para assimilar até onde vai esse dano moral, que ele é muito subjetivo em todos os aspectos. Então, só que hoje o Poder Judiciário, ele alega que houve uma indústria do dano moral. E que está banalizando, o próprio Poder Judiciário, ele está banalizando o dano moral, quando ele tem arbitrado valores mínimos para esses danos. O meu sentimento com relação a isso, eu trabalho na parte de direito do consumidor, praticamente desde que o Código foi promulgado, tem sido sempre, me motivado sempre a esse trabalho e tenho uma experiência de vivência nessa área. E o que é que eu observo? Se o Poder Judiciário tivesse tomado uma atitude no sentido de responsabilizar as empresas pelos danos causados aos consumidores, seja material, seja moral, ou até no caso do mero aborrecimento, até pelo sentido disciplinar pedagógico, hoje nós não teríamos a demanda que temos. Com certeza. Porque as empresas, como acontece na maioria dos países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, praticamente não existe mais ações de dano moral ou de dano material, relações de consumo. Porque eles, além de ter uma lei específica, como nós temos, aliás, a nossa lei é uma das melhores do mundo. O Código de Defesa do Consumidor é um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. No entanto, é totalmente respeitado. E eu responsabilizo isso ao Poder Judiciário. Essa demanda tão grande, a responsabilidade é do próprio Poder Judiciário, que não soube, desde o princípio, atuar em defesa do consumidor, que é o papel do Poder Judiciário, porque essa é a lei, o Código de Defesa do Consumidor é defesa do consumidor e não defesa de empresa. O próprio nome em si diz. Então, o magistrado ele tem que defender o consumidor, tem que ter a parcialidade mesmo, porque a lei protege. Só que, no entanto, hoje, em virtude dessa função, desse papel que o Poder Judiciário, no intuito de desestimular o jurisdicionado, ele está banalizando, dando valores mínimos a essas questões. E qual que é a justificativa para isso? Exatamente para diminuir o jurisdicionado, para desestimular o cidadão de procurar a justiça. Vou entrar na justiça não. O meu amigo entrou com uma causa dessa porque o nome foi inserido no SPC indevidamente e ganhou R$500. Eu vou gastar mais do que isso só para estar indo na justiça? Eu não vou, não. Isso acontece muito. E não vai. Isso é um desestímulo patrocinado pelo Poder Judiciário. Certo? Aí, quando devia ser o contrário, se isso tivesse acontecido há mais tempo, inserir o nome indevidamente no SPC, nesses cadastros de inadimplentes, cobranças indevidas e tal. Então, hoje, as empresas estariam disciplinadas. Não vou, porque se me levar à justiça, eu vou pagar uma indenização alta, eu vou ter prejuízo. Mas o que é que as empresas fazem hoje? Elas mesmo ridicularizam o Poder Judiciário. Quando você, como cidadão, vai reclamar, procura a justiça. Isso ridicularizando o Poder Judiciário. Só que, infelizmente, o Poder Judiciário não vê dessa forma. Aí, nós, advogados, defensores e gestores da defesa do consumidor, esperávamos que o Poder Judiciário tivesse um despertar para isso. E essa campanha Mero Aborrecimento, ela veio exatamente para isso, para um despertar. Essa campanha, ela foi, inclusive, foi idealizada pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Cuiabá, do Mato Grosso, que é o Rodrigo Palomares. E como a Comissão Nacional, ela trabalha abraçando todas as entidades, todas as ideias e todas as situações, nós trabalhamos conjuntamente, exatamente para ter um
um respaldo maior e um alcance maior. Então, nós abraçamos essa campanha que ele nos trouxe como ideia, porque achamos ela muito interessante, e foi ela, então, através, inclusive, das próprias comissões, das seccionais de todas as OAB do Brasil, nós conseguimos divulgar pelo Brasil inteiro. Saímos pelo Brasil, inclusive fui convidada em vários estados para estar diretamente no lançamento dessa campanha, que nós lançamos ela também em Maceió, lá com o Lamáquia, na presença também do Rodrigo Palomares. Aí nós fomos em vários estados levar essa campanha, em Alagoas também, exatamente indo a todos os juízes que trabalham na área civil, na área de relação de consumo, aos presidentes dos tribunais, levando nessa proposta da campanha, mostrando a importância que teria se houvesse um sentimento de valorização do dano moral e do mero aborrecimento, né? Vai bem além, né, doutor? Vai bem além. Então, mero aborrecimento tem seu valor, sim? Ah, com certeza. Com certeza que tem valor. Valor no sentido, não é às vezes nenhum valor pecuniário, sim, mas é o reconhecimento que o Poder Judiciário tem de mostrar à empresa que ela tem que ter respeito ao consumidor. com certeza. Não é o valor só pecuniário. Porque às vezes isso é até irrelevante, mas para mostrar, para penalizar a empresa, e a única forma que tem de penalizar é com valor pecuniário, lamentavelmente. É isso mesmo. Doutora Maria, muito obrigada pela sua presença aqui no OAB Entrevistas. Foi um prazer recebê-la, uma entrevista super esclarecedora. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Grande prazer. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Bom, o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br. Tem também o Facebook do Conselho Federal da OAB. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.